Olá pessoal, sou a professora Roseli Moura e estou bem. Estamos aqui novamente para resolver exercício de alto valor e alto vetor, certo? Vou selecionar outro exercício de prova. Eu tenho ouvido, muitos alunos às vezes me pedirem isso em aulas normais, ao longo do semestre e por conta até mesmo das vistas de prova, quando a gente termina o semestre letivo, nem sempre dá tempo de ficar resolvendo e a gente disponibiliza no Moodle, mas não conversa, Então, muitas vezes isso fica difícil de entender sozinho, por isso que eu selecionei. E também para desmistificar um pouquinho a ideia de que os exercícios de prova são sempre os mais complexos, Não é por aí. Então, vamos lá. Este é bem parecido, tem algumas diferenças em relação ao que eu fiz anteriormente, por isso que eu selecionei. Então, veja bem, eu tenho um operador linear do R3 e a lei de formação. A pergunta é determinar os valores próprios e depois um só dos vetores próprios correspondente ao menor valor próprio. É muito comum a gente não pedir todos os vetores próprios porque fica braçal, Chega um momento que é longo demais esse trabalho e não há necessidade. Então, a gente seleciona, é claro, que se a pessoa errou o item A, ela dificilmente vai acertar o item B, porque você vai selecionar o valor próprio. Pois bem, antes de iniciar essa explicação, sempre é bom relembrar como é que eu saio da lei de formação para matriz de transformação quando nada é dito em relação à base canônica, Então, esse operador T, ele teve que matriz, a partir da nossa lei de formação. Então, vamos lá. Aqui ao lado, sempre é bom dar uma relembrada. Eu posso dizer que a primeira coluna são os correspondentes em X, a segunda em Y e a terceira em Z. Então, quando eu venho no primeiro elemento, eu tenho X menos Y, ou seja, eu só tenho um valor para X, menos um para Y e não tem Z. Na segunda, eu já tenho menos 2y, ou seja, eu só tenho menos 2 aqui. O z é 0 e o x também. Mas na última, nós temos os 3, certo? Qual que são os coeficientes? Do x é 4, y é 1 e de z é 3. É a partir dela que a gente usa a percepção do determinante, Então, o que a gente tem que estabelecer agora para resolver? Vou pôr aqui em cima. Eu tenho que pegar o determinante deste T menos autovalores multiplicados por I de ordem 3 e eu encontro o polinômio característico, certo? Então, aqui eu já até mostrei a matriz, Pode perceber que é essa matriz, 1 menos lambda, menos 1, 0. Só há uma alteração na diagonal principal, porque a identidade só tem 1 na diagonal principal. Mas o que nos interessa é o determinante disso. Eu já tenho aqui a resposta imediata, mas qual foi o determinante? Deixa eu trazer o determinante aqui ao lado, tá certo, pessoal? Vamos lá. Quando eu estou aqui, o determinante, deixa eu trazer mais para cá. E o que nós fizemos aqui? Esse é o determinante. É um determinante dos mais simples, por qual motivo? Porque nós temos bastante elementos
iguais a zero, né? Então, se eu tenho elementos iguais a zero, na hora que a gente está fazendo o quê? Calculando o determinante, não vai precisar fatorar, né? Então, só para selecionar isso aqui melhor. Pronto. Então, vamos lá. Eu copio as três, né, colunas e as duas primeiras posteriormente. Quando você faz, então eu quero só lembrar, o determinante na diagonal principal, que é pra cá, né? Eu fiz pra cá, tem que fazer pra cá, tem que fazer pra cá. Só na diagonal principal que eu não zero. Então a segunda zerou, 0 vezes 4, 1 vezes 0, zerou. Do lado de cá, acontece a mesma coisa. 4 não importa, vai dar 0, 1 vezes 0, e esse 3 vezes lambda igual a 0. Ou seja, eu já tenho o polinômio fatorado, mas não custa lembrar que se a pergunta fosse quem é o polinômio característico é o que está aqui. E como eu encontro os autovalores? Igualando o polinômio a zero, e as raízes vão ser os autovalores. Como a gente já resolve aqui embaixo. Tenho 3 autovalores diferentes. Se vocês lembrarem do exercício anterior, vão perceber que tem um elemento negativo. Então, essa não é positiva. No anterior eu tinha dito que era um operador positivo, uma matriz, na verdade, definida. Essa não. Mas não importa. Aqui pede somente para encontrar no item B o vetor próprio mais correspondente ao menor valor próprio. Eu escolhi esse exercício justamente porque o menor valor próprio é menos 2. E quando eu tenho menos 2, qual é o risco? Vamos na segunda etapa. Na segunda etapa, o item B, eu tenho que pegar o menos 2, que é negativo. Quando eu substituo na lei de formação lá da matriz, eu não posso confundir, né? Então, é menos 2, mas aqui tem o menos, vai ficar positivo. Então, cuidado na hora de substituir para encontrar o vetor próprio. De resto, substituiu direitinho, usando aquela outra relação. Qual é a outra relação? Você vai pegar não mais o determinante, você vai pegar T menos lambda I, substituindo pelo lambda correspondente, que multiplica um vetor U, que vai ser o vetor próprio que a gente quer, igual a zero. Esse vetor U, ele vai ser sempre o quê? Um vetor coluna para fazer sentido a nossa multiplicação entre matrizes. Mas nunca perca, né, de vista que esse U pertence ao R3, no final você relaciona as coordenadas x, y, z correspondente. No caso, eu quero, em relação ao autovalor, o segundo autovalor, então eu vou pegar o 2. E assim vai, depende de quem é qual o autovalor que você está substituindo. Então, bem, por fim, multiplicação de matrizes, linha, coluna, 3x menos y. Linha, coluna. Perceba que aqui, na segunda, a gente já percebe que tem variáveis livres. Essa variável livre, quem vai escolher é você, na hora de fazer o quê? Deixar em função. Vai sempre acontecer isso? Sim, sempre vai acontecer. Vocês vão observar que é meio lógica. No momento em que eu sei que qualquer um dos lambdas vão ser substituídos aqui na diagonal principal, o outro que eu fiz era o primeiro, agora é o segundo. Consequentemente, vai zerar. Se vai zerar, um 3x3 que zera, vai dar um SPI. Não vai haver problema. E é um sistema homogêneo. Se é um sistema homogêneo, que só pode ser SPD, SPI, mas vai dar SPI, significa que eu vou sempre encontrar um vetor próprio. E é interessante, esse vetor próprio nunca vai ser o vetor nulo, somente o valor próprio pode ser o zero. O vetor próprio não pode ser o zero. Quer dizer, até pode, não pode ser somente ele, né? Quando eu multiplico, se eu estabeleço que x seja zero, vai aparecer o zero, que ele é SPI. Mas valor próprio, sim.
vetor próprio, não. Eu vou deixar sempre com uma variável livre. Enfim, porque vai ser uma sucessão de paralelas. Se vocês olharem os slides de teoria, vocês vão perceber isso bem claro, tá? Pois bem, fazendo aqui a escolha, o mais fácil é deixar em função de x, né? Então, da primeira, eu escolho isolar o y igual a 3x, substituo o y igual a 3x aqui na segunda, então 4x mais y mais 5z, ficou 4x mais 3x mais 5z, deu 7 aqui, né? Não sei se eu fiz direto, né? Então, daqui eu tenho que 7x mais 5z é igual a 0 e mandei o 7 para o lado de lá, né? Então, o meu z, né, fica em função de x. Deixei todos em função de x para ficar mais fácil. Menos 7 quintos. É importante, aqui quando eu substituir, x vai ser o x, y é 3x e o z menos 7 quintos de x. Se eu quisesse, como x é a variável livre nessa situação, eu poderia chamar, eu não gosto de fração, faz de conta. Então eu posso dizer que não quero menos 7 quintos, então eu deixo menos 7. Então, aqui vai ser o quê? O y, 5 vezes 3, né? 15. 5 vezes 1, 5. É a mesma coisa. Isso, opa, vocês não estão vendo, porque tá no meu vídeo. Então, se eu escolher, certo? Fazer uma alteração no vetor, é permitido. O que eu quero dizer é isso aqui embaixo, tá? Desculpa aqui. Então, se me incomoda por algum motivo ficar com fração, eu mando esse 5 para o 3, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1, 5. E aí eu coloco esse como vetor próprio em relação ao valor próprio menos 2. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Agora a gente vai fazer outro tipo de exercício que eu acho que já deu para amadurecer a ideia de para encontrar vetor próprio e valor próprio. Tem bastante exercício aí em vídeo, tá certo? Até o próximo encontro, gente.